Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre a ordem canônica dos livros. Seria interessante você pegar a sua Bíblia agora e abrir no índice, que fica logo no comecinho dos livros, né? E aqui no índice você vai ter todos os livros que tem na sua Bíblia, Antigo e Novo Testamento. E na minha Bíblia, por exemplo, eu tenho o livro, ele abreviado, o número de capítulos e a página. Nem todas as Bíblias têm um índice exatamente igual a esse, mas você pode ter uma ideia de quais são os 66 livros que tem na sua Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. E na aula de hoje nós vamos ter uma visão global dos livros da Bíblia, que é chamada a ordem canônica, a ordem como os livros estão organizados, né? Na Bíblia hebraica, nas escrituras judaicas do Antigo Testamento e as escrituras cristãs do Novo Testamento, que elas estão organizadas em grupos literários. Esta ordem serve tanto para os 66 livros da Bíblia protestante quanto para os 73 livros da Bíblia católica. A Bíblia católica, ela tem alguns livros a mais, não é? Que são os livros de Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Baruque, Sabedoria e Eclesiástico. Não é Eclesiastes, é Eclesiástico. Esses são 7 livros completos e mais alguns acréscimos no livro de Esther e no livro de Daniel, no começo e no final do livro de Daniel. Mas esses livros que os protestantes chamam de livros apócrifos, eles também estão organizados nos mesmos grupos literários. Então é interessante você dar uma olhada no seu índice, mas, por favor, me acompanhe agora nesse gráfico que nós vamos dar uma olhada livro a livro, os seus nomes, para você se familiarizar com os 66 livros das Escrituras. Então, olhando neste gráfico, logo acima você tem livros de lei, né? Também nós temos ali a lei de Moisés. Você vai ter Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Logo a seguir, você vai ter livros que são os livros históricos do Antigo Testamento. Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Depois nós mudamos para um livro que começa com Jó, né? É o nome do livro, J-O, mais nada, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E logo depois nós temos os livros que são chamados profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Terminados os livros chamados profetas maiores, nós temos agora os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Uma observação, o livro de Cantares, em algumas Bíblias, é chamado de Cânticos dos Cânticos, só para você não se confundir. E também o livro de Obadias é como está na Bíblia protestante, só que nas Bíblias católicas também você vai achar pelo nome de Abdias. É uma questão da letra hebraica que pode ser vista de duas formas. Já agora, no lado direito do nosso gráfico, você tem os livros do Novo Testamento. Você tem Mateus, Marcos, Lucas e João, são os 4 evangelhos. Você vai ter apenas um livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos, ou Atos dos Apóstolos. Depois disso, você vai ter as cartas ou epístolas, Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemon. Esses livros são os livros escritos pelo apóstolo Paulo, as cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Logo a seguir são as cartas gerais escritas por outros apóstolos e autores do Novo Testamento. Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º e 2º João e 3º João, Judas
E o último livro das Escrituras cristãs, né, do Novo Testamento, você vai ter Apocalipse, que às vezes as pessoas dizem de Gênesis a Apocalipse, ou seja, do primeiro ao último livro da Bíblia. Eu recomendo, se você quiser, decorar os livros, né? Comece decorando os livros do Novo Testamento, depois você decora os livros do Antigo Testamento, que são bem mais. Na internet você pode achar vídeos com musicazinhas que ajudam a gravar e decorar esses livros. A vantagem de você ter eles gravados, não somente como um exercício para a sua memória, é que também vai facilitar você achar mais rápido esses livros quando um pregador ou alguém estiver citando o livro e você localizá-lo com mais facilidade. Deus abençoe os seus estudos, Deus abençoe a sua iniciativa em conhecer a Bíblia. Até a próxima aula.